NASA identifica mancha solar perigosa 4 vezes maior do que a Terra, que pode explodir e destruir a gente. Calma, vamos conversar um pouco. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se acalmar. Relaxa, respira um pouco. Você tá sempre acostumado com informações, músicas frenéticas e não sei o que. Calma, para esse vídeo aqui nesse canal eu peço que você relaxe. É sério, agora você vai ter um tempo para trocar uma ideia aqui com o Raco, demorou? Então, sem estresse, vamos só conversar. Escuta essa música do Estúdio Ghibli e eu sei que vai te deixar um pouquinho tranquilo. Fala sério, quem que não ama essas músicas, não é? Elas sempre me deixam tranquilos quando eu preciso. Mas antes então da gente entrar nesse assunto do vídeo, vamos só então entender o que são essas manchas solares. Imagina assim, no Sol existem vários campos magnéticos e esses campos magnéticos são concentração de energia. O que pode acontecer é que às vezes a concentração de energia ali fica tão grande que esse campo vai se abrir. E então a energia que está ali vai sair. Então essa energia saindo vai ter uma diminuição no calor daquela área, que por volta de 6.000 graus. Ela caindo cai para 4.200 graus. Eu sei, ainda são muitos graus. Porém essa perda de calor é considerável para fazer aquela parte específica do Sol se esfriar. Entendeu? Ocasionando então nessas manchas pretas. Mas bom, então quais são agora os perigos dessa mancha preta? Agora a gente vai ter que entender um termo técnico. Vamos ver o que é a ejeção coronal. Uma injeção de massa coronal é uma nuvem gigante de plasma solar cheia de linhas de campo magnético, como a gente acabou de falar. O que acontece é que elas são sopradas para longe do Sol durante fortes erupções solares de longa duração e distância. Então o problema tá nisso. É que essas manchas solares ocasionam essas explosões solares que podem atingir o nosso planeta. O problema é que essas manchas não são pequenas. Na verdade, algumas delas têm o tamanho da Terra. E podem acreditar, essas são as menores. Então agora você entendeu. O problema disso tudo são as explosões. Mas afinal, o que essas explosões podem fazer com a gente, com o nosso planeta? Basicamente elas podem destruir satélites, e isso pode ocasionar a gente ficar sem internet. Também pode afetar a questão do GPS, essas coisas. E, obviamente, você consegue imaginar o mundo inteiro ficando sem internet, sem GPS? Esse é o real problema, entendeu? Então a gente especificamente, elas não vão atingir, eu quero dizer, o seu corpo, alguma coisa com você, não vai acontecer. Mas essas outras questões vão ser afetadas e, consequentemente, podem afetar a nossa vida. Na verdade, não que podem, vão afetar se acontecer. Mas, Raco, quando isso vai acontecer? Dá pra calcular? Não dá pra gente saber quando isso vai acontecer. É realmente aleatório, vamos dizer assim. Poderia ter acontecido ontem, pode acontecer hoje e provavelmente pode acontecer amanhã. Não dá pra saber. Mas então, aonde eu quero chegar com isso? Eu sou uma pessoa que respeita todas as religiões. Na verdade, eu tenho uma filosofia. Se faz bem pra você, se consegue de alguma forma te ajudar a se entender no universo e entender o próprio universo, se dá significado à sua vida, se dá sentido a ela e o principal, se não afeta o direito de outra pessoa de existir ou de pensar, então tá tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que essas notícias das manchas solares começaram a ganhar força na internet, muitos religiosos associam isso com o fim do mundo bíblico. E o motivo de eu levantar esse ponto é pela questão do medo. Porque você pode encarar isso de duas formas. Se você é uma pessoa religiosa que está esperando isso acontecer, então provavelmente você não está com medo, porque você enxerga isso como a salvação chegando, certo? Então essa é uma forma de encarar. Porém, se você não acredita nisso, basicamente então é o fim do mundo e não vai ter mais nada depois disso. E agora eu vou contar pra vocês uma história muito engraçada que aconteceu comigo no meu trabalho, quando eu contei pra um amigo meu sobre essas manchas solares e, bom, é esse trabalho, porque eu fui demitido. Então por isso eu peço pra você, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida se você estiver gostando, é óbvio, porque eu vou me dedicar nisso, é tudo que eu tenho. Bom, eu cheguei e comentei com ele sobre as manchas solares e a reação dele foi muito engraçada e ao mesmo tempo medonha, porque ele ficou muito desesperado. Ele começou a pesquisar sobre, é sério, ele ficou muito desesperado. E isso fez ele começar a falar coisas como: meu Deus, eu tenho que beber muito, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O cara ficou sem chão, achou que o mundo ia acabar em questão de minutos. E calma, não é assim. E eu tô citando essa história por conta disso. Porque muitas pessoas, quando vem uma informação do tipo,
não entendem de ciência, não buscam entender sobre o que de fato está acontecendo, tendem a surtar. E o que está acontecendo muito com as pessoas hoje em dia é isso, surtarem. Então eu quero falar pra você, tenha calma, o mundo pode acabar a qualquer momento? Sim. E qual o lado bom disso? Cara, viva sabendo que o mundo pode acabar a qualquer momento. E não é nem por conta do espaço, a nossa estrela pode explodir. Você já parou pra pensar que existem tantas coisas que podem nos destruir? Então sim, viva como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas não como meu amigo, não vá só sair pra encher a cara ou realizar prazeres mundanos. Não, aproveita mais a sua família do seu lado, os seus amigos, a sua namorada, o seu namorado. Aproveite mais a sua vida, viva mais o momento. Até porque a gente nunca sabe qual é o último momento.